Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o açaí, uma fruta lá da região amazônica que vem ganhando o coração de muitos brasileiros e até mesmo de pessoas fora do país. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ela, sobre os benefícios que ela pode trazer para a nossa saúde e ainda falar alguns cuidados que você precisa ter ao consumir o açaí. Então fica aqui comigo para você saber de tudo isso. Mas antes eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, aperta no botão aqui embaixo, é super rapidinho e eu tenho certeza que você vai gostar muito. O açaí é uma fruta que lembra bastante a uva, principalmente de aparência, né? Então ele tem aquela casca mais arroxeada, uma cor roxa bem forte inclusive, e a polpa dele é branca. E o açaí não é uma fruta que a gente pode pegar do pé e sair consumindo. Não, ele tem a casca que é um pouquinho mais dura, então para isso ele precisa passar por alguns processos, principalmente pela lavagem, que é responsável por amolecer essa casca. E depois ele vai passar ali por um processo de amassar mesmo para formar o purê que a gente conhece e consome o açaí. Ele é uma fruta que tem um sabor mais terroso, né? Então ele não é nem doce e nem salgado. E por conta disso ele acaba tendo uma versatilidade muito grande. Em algumas regiões do país é muito comum que o açaí seja combinado em refeições salgadas. Em outras regiões, a gente conhece o açaí como doce, né? Principalmente na forma de sorvete. O perfil nutricional do açaí é muito interessante, ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver em frutas, então ele vai ter poucas calorias, ele tem poucos carboidratos e bastante fibras. Mas é claro que aqui eu tô falando da fruta, né? Aquela que a gente vai consumir ali a pastinha que a gente comentou. E não daquelas combinações, aquelas receitas que a gente encontra por aí. Então eu vou te falar quais são esses cuidados que você precisa ter ao consumir o açaí. Como a forma mais comum de a gente encontrar o açaí é na forma de polpa congelada, eu trouxe para você o perfil nutricional dessa polpa congelada. Então em 100 gramas dela a gente vai ter 58 calorias, sendo que disso a gente tem 6,2 gramas de carboidrato e 2,6 gramas de fibras. A gente vai ter ainda 0,8 gramas de proteínas e quase 4 gramas de gorduras. E é aí que eu quero falar sobre o primeiro benefício do açaí. Por conta desse perfil nutricional, ele acaba sendo uma ótima opção para o nosso intestino. Ele é um aliado ali da nossa saúde intestinal. Então, essa quantidade de fibras e também de gorduras que a gente encontra nessa fruta acaba sendo muito positiva para o nosso intestino. As fibras vão ajudar a dar volume para o bolo fecal e as gorduras vão tornar ele mais umidificado ali, né? E vai tornar mais fácil a passagem dele pelo nosso intestino e também para a evacuação. O açaí possui ainda um potencial antioxidante maravilhoso. Quando a gente pensa em antioxidante, a gente geralmente pensa nas berries, os mirtilos, o morango, framboesa, amora. Eles são referência em antioxidante. Quando a gente pega o açaí, a gente tem um potencial 3 vezes maior. E por que a gente fala tanto sobre antioxidante? Por que isso é tão importante? A gente naturalmente está produzindo radicais livres no nosso corpo, seja pela nossa respiração, pelo contato com o meio ambiente, com a poluição, até mesmo pela nossa alimentação. Então a gente precisa neutralizar esses radicais livres. Por quê? Se a gente não faz isso, com o passar do tempo a gente vai tendo envelhecimento precoce e até mesmo aparecimento de algumas doenças, como é o caso do câncer. Então a gente precisa consumir bastante antioxidantes ao longo do nosso dia para neutralizar esses radicais livres. Então o açaí ele acaba sendo uma ótima opção de antioxidantes no nosso dia. Tem alguns estudos preliminares que já mostram que o açaí pode reduzir também os nossos níveis de colesterol, principalmente aquele colesterol que não é tão legal assim, que é o LDL. Alguns estudos mostram ainda que a nível intestinal a gente vai ter uma menor absorção do colesterol também, que acaba, impactando lá nos níveis do nosso sangue. O açaí é uma fruta que pode ainda ajudar a melhorar as nossas funções cerebrais. Por todo esse perfil antioxidante, ele tem esse perfil também anti-inflamatório, então pode ajudar o nosso corpo a fazer uma baita limpeza ali, um processo de detoxificação e, consequentemente, melhorar as funções desse órgão que é tão importante. E o açaí é uma fruta maravilhosa para te ajudar no processo de emagrecimento. Lembra que eu te falei que ele tem poucas calorias, ele vai ter pouco carboidrato, bastante fibras e vai te dar uma saciedade bem grande por conta dessas gorduras que a gente tem dentro dele. Então
acaba sendo uma opção super legal. É claro que aqui eu tô falando da fruta, né? Não dessas misturas que a gente vê por aí. Então a gente precisa cuidar com o que você vai acrescentar também ao consumir o teu açaí. Então nada dessas granolas industrializadas, colocar um monte de outras coisas, né? Precisa ser o açaí purinho ali. E o açaí pode ainda ser um aliado na prevenção contra o câncer. É claro que quando a gente fala sobre essa doença, a gente precisa ter muita cautela. Não existe um alimento milagroso que vai fazer esse processo de prevenção do câncer. Mas é claro que num contexto, né, de uma alimentação saudável, prática de atividade física, bom sono, manejo de estresse, a gente tem alimentos que podem ajudar a gente nesse processo. E o açaí é um deles. Isso muito provavelmente está relacionado às antocianinas que a gente comentou que a gente encontra dentro do açaí, porém mais estudos são necessários para a gente entender bem esses mecanismos. Como eu comentei antes, mas não custa reforçar, a gente tem que ter muito cuidado ao consumir o açaí. Muitos deles já vêm com muito açúcar ou até mesmo aquele xarope de guaraná, então acaba não sendo uma opção tão legal assim. A melhor opção de você consumir o açaí é o purê, seja ele congelado ou não, né, dependendo da região onde você mora. Porque aí você mesmo pode fazer as suas combinações, acrescentar o que você deseja. Porque esse é um outro ponto de cuidado. Quais combinações, quais alimentos você vai acrescentar ali no seu açaí? A gente vê por aí fazendo combinações de leite condensado, essas granolas industrializadas, até mesmo uma quantidade muito grande de outras frutas, que para o processo de emagrecimento pode ser um problema. Dependendo da região do país onde você mora, você pode encontrar também o açaí na forma de suco. Eu te digo que não é a melhor das opções. Por quê? Durante o processamento para a gente fazer esse suco, a gente acaba perdendo grande parte das fibras que a gente tem no açaí. Lembra que a gente comentou que é uma das principais coisas, né? Um dos benefícios mais legais que o açaí tem. Além de que, durante esse processamento, grande parte desses compostos bioativos também podem ser perdidos. Então acaba que a gente perde muito dos benefícios que a gente comentou nesse vídeo quando a gente consome o açaí na forma de suco. E digamos que você comprou o seu açaí, o seu purê congelado ou não. Como que você vai consumir ele na sua rotina? Uma das formas mais legais é de você fazer um smoothie, então pega outras frutinhas congeladas, bate junto, fica super gostoso. Você pode acrescentar também iogurte ou até mesmo kefir, bater tudo isso junto, fica bem gostoso. Ou então você pode fazer na forma de picolé. A gente já encontra para comprar aquelas forminhas de picolé, você coloca essa polpa congelada ali. Para dias que estão mais quentes, é uma ótima opção para se refrescar. E você pode ainda acrescentar essa polpa congelada no seu suco verde. Você vai dar uma corzinha diferente para ele e ainda trazer todos esses benefícios que a gente falou aqui sobre o açaí. E dependendo da preparação que você for fazer, você pode colocar um pouquinho de adoçante. Lembra que eu falei que o açaí tem esse sabor mais terroso, né? Então você pode colocar um adoçante, de preferência aqueles que sejam mais naturais, como é o caso da estévia, do xilitol e também do eritritol. Agora me conta aqui nos comentários, você consome o açaí? Tem alguma receitinha diferente que eu não falei? Então coloca aqui pra mim, eu vou adorar saber um pouquinho mais de você. E não deixe também de curtir esse vídeo, que assim eu sei que eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você então nos próximos. Tchau, tchau!